pessoal! Para quem não me conhece, eu sou Andresa Alves, sou do Dicas e Costurices by Des Atelier. E na aula de hoje, né, a nossa primeira aula prática, porque eu estou ensinando para iniciantes, então eu preferi seguir uma ordem, né, do que eu acho importante quando a gente está iniciando nesse mundo da costura. Então hoje é a nossa primeira aula prática e eu estava super ansiosa para fazer uma aula prática com vocês. E a nossa primeira aula não poderia deixar de ser diferente, né, gente? É o que todo mundo faz, mas é por onde todo mundo começa. Não tem para onde a gente correr. É o pano de prato. Nós vamos confeccionar juntas esse lindo pano de prato. Esse tecido que eu usei, inclusive, é um retalho. Então, você não precisa se prender a ter um monte de tecido. Ah, Andresa, o que você recomenda de tema para fazer pano de prato? Qualquer coisa. Ah, Andresa, eu gosto de mini. Faça de mini. Ah, Andresa, eu gosto de Barbie. Faça da Barbie. Faça do tema que você escolher, tá? Não precisa se prender, porque é pano de prato, tem que ser com tema de cozinha, tá? Eu fiz com tema de cozinha porque eram os retalhos que eu tinha aqui, tá? Que dava para eu fazer, né? Mostrando para vocês que com retalho a gente consegue fazer. E eu ainda botei lá no meu Instagram, gente, não deixa de me seguir lá no meu Instagram não, hein? Eu botei lá para votação duas estampas, que era esse tecido e um outro que era de tipo uma saladinha de fruta, tinha várias frutas diferentes. E aí esse aqui foi o mais votado e por isso eu fiz com essa estampa, tá? Mas não se prendam a fazer apenas com tema de cozinha, tá bom? Dá para fazer com retalho? Dá, com certeza. Mas se você também não tiver retalho e você quiser comprar um tecidinho para fazer, você compra e faz, ok? Então, vamos para a aula. Tem bastante coisa para vocês fazerem. Então, pessoal, nós vamos precisar para a aula de hoje de um corte de sacaria alvejada 100% algodão, medindo 50 por 70, tá? É porque o meu pano tá dobrado, por 70. Vocês também vão precisar de um retalho que tenha mais que 50 centímetros, porque ele tem que pegar em toda a extensão do meu pano, tá? Eu não vou botar na pontinha que vocês não vão conseguir visualizar bem. Mas aqui, tá vendo? Ele passa do meu pano. Tá vendo? Tem 2 dedos a mais de cada lado sobrando. Eu preciso de uma sobra para ter uma margem de erro, tá? E além do retalho ter que ter mais que 50 centímetros, ele tem que ter aqui entre 13 e 15 centímetros, que é pra gente fazer uma barra bem bonita no nosso pano de prato. Esse meu aqui tem 13 centímetros, tá? Mas vocês podem fazer com 14 centímetros, com 15 centímetros, não tem problema. Analisa se cabe maior do que isso, mas eu acredito que com 15 centímetros é o suficiente, tá? Eu também vou usar bordado inglês, tá? Eu tô usando aqui o de algodão, mas pode ser aquele falso, né? Que o pessoal chama de falso bordado inglês. Ele também dá pra fazer, tá? E passa a fita já com a fita, ok? Eu preparei também um lacinho com uma pérola no meio. Qual é o objetivo da pérola ali no meio? É travar esse laço para não desfazer. Pode colar também, mas eu recomendo dar um pontinho. Eu acho que fica mais confiável, não vai soltar, tá ok? E o truque básico que toda costureira tem que ter, né, dentro do ateliê, é o isqueiro. Porque toda vez que a gente trabalha com fita, a gente tem que queimar as pontinhas da fita para ela não desfiar. Agora a gente vai cortar o retalho para colocar no nosso pano de prato. Eu vou pôr do lado avesso o meu tecido. Com a régua, eu vou medir aqui qual é o lugar que vai caber toda a extensão do meu tecido. Aqui, sobrou aqui a parte que tá aqui mais baixa, 13,5. Então, eu vou fazer toda a extensão do meu barrado com 13,5 centímetros. Mas lembrando, vocês podem fazer com a medida
que vocês tiverem de retalho, tá? Eu sempre recomendo entre o mínimo de 13 e o máximo de 15 centímetros. E aí eu vou marcar aqui com a minha caneta fantasminha, 13,5, 13,5. Aí eu posiciono todos os tracinhos que eu marquei, faço a minha linha. E aqui eu vou cortar. Aí, gente, tá cortado aqui. Eu vou posicionar a frente do meu tecido, tá? Aqui é a frente, aqui é o avesso, tá vendo? É o lado mais falhado do desenho. Eu vou botar a frente do meu tecido de frente pro meu barrado. Eu boto acima, tá vendo aqui, ó? Acima da orelha. Eu não boto encostadinho aqui na ponta do meu tecido de pano de prato. Eu boto depois da orelha, tá? E com a sobra de tecido, que tem que ter a mais que o tecido de pano de prato, tá? Eu vou alfinetar. Depois que tá todo alfinetado, eu vou pra máquina e vou passar uma costura reta aqui. Aí, pessoal, a gente vem, coloca na máquina, desce o pé calcador, gira o volante pra mim, na direção da gente que tá sentado na cadeira. Vou dar um retrocesso no começo, tá na costura reta, como vocês podem ver aqui. Vocês conseguem visualizar meu pé calcador? Ele tá... Isso é a distância de um pé de máquina, tá, gente? É essa distância aqui, ó. Que o meu calcador, o final do meu calcador, a lateral dele, tá na ponta do meu tecido aqui de cima. Então, eu vou costurar com a distância de um pé de máquina até o final da minha peça. Dá um retrocesso no começo e um retrocesso no final. Eu vou cortar esse excesso de pano branco que ficou aqui embaixo, tá? Eu vou virar agora. Eu dobro ao contrário para esconder essa costura aqui, tá vendo? Para esconder essa costura que a gente fez agora. Eu vou virar, vou pro ferro para vincar bem essa costura. Então, pessoal, eu já fui para a máquina, já fiz a costura aqui para rebater. Deixa eu chamar a atenção de vocês aqui para uma coisa. Nesse tecido, eu usei a linha branca porque o meu tecido tem umas bolinhas brancas, então eu achei que não ficaria ruim com a linha branca, tá? Mas, se por acaso esse meu tecido aqui fosse mais preto, né, tivesse mais preto do que qualquer outra cor, eu faria com a linha preta em cima, a linha de cima da máquina seria preta e a linha da carretilha seria branca, porque o meu pano é branco do outro lado, tá? Aqui eu optei por fazer com a branca porque não interferiria no meu desenho, tá? Na minha estampa, né? Já rebati a costura. Vou manter esses alfinetes porque agora eu vou posicionar o meu bordado inglês, prestando atenção qual é o avesso, qual é o direito. E eu vou alfinetar aqui o meu bordado inglês. Acabei de alfinetar o meu bordado inglês. Eu vou alfinetar o meu passa-fita com a minha fita. Eu prefiro assim, porque aí eu vou fazer uma costura só. Aqui, ó. Esse bordado inglês, ele tá muito saliente aqui. Então, quando eu botar meu passa-fita, ele vai ficar aparecendo lá em cima. Tá vendo? Então, o que eu faço com essa saliência aqui? Eu dou uma cortada aqui.
para ela não aparecer quando eu botar o passa-fita. E pessoal, então eu já alfinetei toda a minha peça, eu alfinetei todas as camadas, tecido, bordado inglês e passa-fita, tá? Porque agora eu vou para a máquina e eu com uma costura eu prego as 3 coisas no meu pano de prato, tá? Se vocês tiverem etiqueta, já pode posicionar a etiqueta também. Eu costumo posicionar ela mais pro cantinho, aqui entre o bordado inglês e o passa-fita. Então agora eu vou para a máquina e volto aqui com vocês para mostrar como ficou. Eu vou passar uma costura assim e assim. Como eu disse, pessoal, agora eu vou prender as 3 camadas. Passa-fita com a fita, bordado inglês, tecido estampado, tudo no tecido branco. Vocês podem fazer isso por etapas. Pode primeiro prender, né? Primeiro costurar o tecido estampado, depois costurar o bordado inglês e depois costurar o passa-fita. Como eu disse, eu não gosto porque fica com muita costura do lado avesso, tá? Do outro lado do pano de prato. Então, vamos lá. Retrocesso no início e no final. Agora eu vou passar a costura na parte de cima do passa-fita. Retrocesso no início, retrocesso no final. Então, pessoal, aqui eu já fiz as 2 costuras, prendendo todas as partes. No avesso, olha bem, eu fiquei apenas com 2 costuras aqui. Se a gente faz prendendo uma parte de cada vez, a gente ficaria aqui com várias costuras. Entenderam o motivo de eu prender tudo junto? Às vezes parece que dá um pouco mais de trabalho ter que alfinetar tudo, né? Mas o capricho no final vence, tá bom? Agora o que a gente faz? Eu vou pôr meu pano pro lado avesso e vou cortar esse excesso. Então agora chegou a vez da bainha. A gente faz uma dobra, 2 dobras e alfineta. Eu vou usar aqui, vocês podem alfinetar, eu vou mostrar pra vocês do outro lado, eu alfinetei. Mas desse lado aqui eu vou botar grampo porque eu fiquei sem posição pra mostrar, tá? Se vocês tiverem o grampinho, ótimo. Se vocês não tiverem, não se preocupem, tá? Vocês podem usar qualquer outra. Aqui do outro lado eu fiz com alfinete de boa e eu vou costurando e tirando os alfinetes, tá? Tem problema? Eu não alfineto a bainha toda. Eu só alfineto nesse trecho onde tem o barrado, porque é onde tem mais camada de tecido e é um pouco mais difícil de trabalhar. O restante eu mostro para vocês na máquina, porque aí é só manter a dobra e fazer a bainha. Aí, pessoal, aqui a gente vai... o pano já tá alfinetado, a gente vai fazer a nossa costura, dar um retrocesso no começo. A minha máquina, gente, às vezes eu preciso dar uma puxadinha no tecido, porque principalmente quando tem essas partes mais grossas, quando eu preciso dar retrocesso, principalmente, tá? Mas a minha máquina, como ela é leve, às vezes eu preciso dar uma impulsionada, tá? Mas agora é só continuar costurando, prendendo, né, para fazer a nossa bainha. Tenta prender ao máximo todas as pontas, que é para quando a sua cliente lavar, ou para você lavar, que de repente você está fazendo só para você mesma, não soltar, né? Não se desfazer, tá?
com a ajuda, gente, de algum outro equipamento, pode ser tesoura. Eu tenho essa pinça, porque eu tenho a máquina de overlock e veio nela, mas é uma coisa que vocês podem adquirir também, que ajuda bastante em várias situações, tá? Aí ajeita bem, porque o bordado inglês, ele é fora do tecido, né? Ele tá solto. Então, quando a gente vai costurar, às vezes ele dá uma dobradinha, né? Como a gente tá costurando ao contrário, ele pode dar uma dobrada. Então, é só ir ajustando e devagar e sempre, tá? Aqui, gente, toda vez que vocês forem ajeitar o que vocês estão costurando, abaixa a agulha, mantém a agulha abaixada, levanta o pé calcador, ajeita, desce o pé calcador e continua. E aí a gente vai costurando. Sempre prestando atenção se tá pegando tudo e se toda a ponta tá ficando realmente para dentro. E agora, no restante do pano, é só fazer uma dobra, duas dobras e continuar. Outro lado, o que eu recomendo, eu gosto sempre de fazer pelo lado avesso, que é para eu ver se eu tô realmente prendendo tudo, tá? E aí fica um pouco mais difícil, mas não tem problema. A gente enrola aqui, ó, o tecido, que é para ele não entrar lá por baixo, para a gente não correr o risco de prender um lado com o outro do pano. Eu enrolo ele aqui e vou costurando e empurrando, né, dando um apoio, tá, gente? Aqui a gente dá um retrocesso no começo e vai costurando. Até o final. No final a gente dá outro retrocesso e eu volto para fazer a bainha lá da parte de cima. A gente começa de baixo para cima, né, da onde a gente fez o barrado, justamente para evitar que fique muita dobra de pano aparecendo do outro lado, ok? E aí, quando eu faço isso, o meu tecido dá uma sobradinha do outro lado, na outra ponta, tá? E aí aqui eu dou um cortezinho aqui para tirar essa ponta. Faço a dobra da bainha, escondendo, eu posso fazer até uma dobra maior, para eu já esconder essa minha orelha. Senão fica aparecendo esses furinhos que tem na orelha, tá? Então a gente faz a dobra de uma forma que fique bem escondidinho os furinhos, ok? Como sempre, retrocesso no início e no final, tá? Eu volto com ela pronta para mostrar para vocês, para a gente poder prender o lacinho, ok? Bom, pessoal, agora a gente está chegando no final da confecção do nosso pano de prato e eu vou medir aqui para vocês quanto ele ficou de largura. Eu cortei com 50 e no final ele ficou com 45 centímetros de largura. Eu vou prender meu lacinho, mas como, Andresa, você vai prender seu lacinho? A gente tem que centralizar ele. Então, se eu tenho 45 centímetros de largura, eu tenho que fazer no meio. Eu tenho que prender esse lacinho no meio. Não precisa ir para calculadora, tá, gente? A gente pega a fita métrica, dobra ela do 1 até o 45, que é a largura do meu pano. Dou uma vincada aqui na dobra. Posiciono lá no meu pano de novo. E vou marcar aqui o meio.
a metade de 45 é 22,5, tá? Então, eu vou pegar o meu lacinho e vou prender ele aqui. Pode colar, pode costurar. Eu prefiro costurar. Venho aqui no laço. E dou uns pontinhos, prendendo a fita no passa-fita. Esses pequenos detalhes, pessoal, é o que faz agregar valor ao nosso trabalho. Quanto mais valor a gente agregar ao nosso trabalho, mais o nosso cliente dá valor ao que a gente faz. E prontinho, meu lacinho tá pronto e meu pano de prato tá pronto. E aí, pessoal? Gostaram da nossa primeira aula prática? Eu espero que vocês tenham gostado. Me desculpe se teve algumas falhas, mas é porque em alguns momentos eu achei que estava gravando e não estava, e eu não tinha como voltar atrás porque é costura. Eu espero que vocês façam muitas peças. Pano de prato vocês podem fazer para o uso de vocês, na casa de vocês, para presentear, para vender, tá? Aquele esquema que eu sempre digo. Para vender, gente, a gente tem que estar fera no que a gente faz. Então, primeiro faz para vocês e depois faça para vender, tá? Pega uma experiência primeiro de qualidade do teu produto, tá? Isso importa bastante. O feedback positivo do nosso cliente é a nossa melhor arma. É o que vai convencer outras pessoas, é o que vai fazer a gente ter autoridade no que a gente faz. Então, não deixem de fazer para vocês primeiro, tá? Não se esqueçam disso. Espero que vocês tenham muito gostado dessa aula, que tenha feito sentido, né, a forma de costurar. Se vocês tiverem dúvida, não deixa de me perguntar aqui nos comentários. Aquilo que todo mundo fala nos vídeos, né, gente? Mas a gente tem que repetir. Dá seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para poder receber as notificações. Eu tenho postado vídeo toda semana. Essa semana esse já é meu segundo vídeo. E não deixem de me seguir no Instagram, tá, gente? Eu também tenho um grupo fechado no Facebook. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tanto o grupo do Facebook quanto a minha página no Instagram. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!